Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você ainda não conhece o canal Bet Tips, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já te peço humildemente aí que se inscreva no nosso canal, você vai ajudar o nosso canal a crescer. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixe seu like no vídeo, você fortalece ainda mais nosso trabalho, beleza? Como sempre também, traga aquele lembrete, mas infelizmente não batemos o bilhete do canal, ficamos ali por um golzinho. Espero ter ajudado com os palpites, beleza galera? Então sem mais delongas, vamos para os nossos jogos. Fala galera, tá começando mais um vídeo do canal para o dia 10 de novembro de 2023, sexta-feira. Temos aqui alguns palpites para analisarmos e dando início aqui às nossas análises. Vamos lá para a segunda liga da Eslováquia. 1h da tarde temos a equipe do Pohôny e o Petrzalka. Vamos analisar aqui os jogos. O Pohôny, os últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou apenas 1. Já o Petrzalka, os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. O Pohôny jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1, empatou 1. Já o Petrzalka, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, empatou 3 e venceu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Pohôny está na 9ª colocação com 19 pontos, em 14 jogos e 19 gols, sofreu 20. Já o Petrzalka está na 4ª colocação com 28 pontos, em 15 jogos fez 25 gols, sofreu 14. Minha análise para essa partida, ambas as equipes marcam ou mais de 2 gols e meio na partida. Ainda aqui na Eslováquia, 1h30 da tarde, temos a equipe do Trenčín e o Žilina. Vamos analisar aqui os jogos. O Trenčín, nos últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 3 jogos. Já o Žilina, nos últimos 5 jogos, venceu 4, só empatou apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Trenčín, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu 1 jogo, empatou 1 também. Já o Žilina, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas 1, empatou 1 jogo também. Vamos olhar aqui as classificações. O Trenčín está aqui na 3ª colocação, com 24 pontos. Em 13 jogos fez 21 gols e sofreu 15. Já o Žilina está na 2ª colocação, com 28 pontos. Em 13 jogos fez 32 gols, sofreu 19. Minha análise para essa partida é mais de 1,5 gols, ambas as equipes marcam. Indo aqui agora para a Eslovênia. 1h30 da tarde também, temos a equipe aqui do Alumínio e o Bravo. Vamos analisar aqui os jogos. O Alumínio, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 jogos, venceu apenas 1, empatou 1 também. Já o Bravo, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2, empatou 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. A equipe do Alumínio, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu apenas 1 e perdeu 4 jogos. Já o Bravo, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. O Alumínio aqui é o vice-lanterna, na 9ª colocação, com 11 pontos. Em 14 jogos fez 15 gols, sofreu 23. Já o Bravo está na 5ª colocação, com 21 pontos. Em 14 jogos fez 20 gols, sofreu 20 também. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Bravo, o mais de 1,5 na partida. Vamos aqui agora para a Superliga da Dinamarca. 3h da tarde, temos a equipe do Silkeborg e a equipe do Randers. Vamos analisar aqui os jogos. O Silkeborg, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu apenas um jogo, empatou 1 também. Já a equipe do Randers, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Silkeborg, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 4, empatou apenas 1. Já a equipe do Randers, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, perdeu 2, empatou 2 e venceu apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. O Silkeborg está aqui na 4ª colocação, com 26 pontos. Em 14 jogos, fez 24 gols, sofreu 12. Já a equipe do Randers está aqui no grupo de rebaixamento, na 9ª colocação, com 14 pontos. Em 14 jogos, fez 17 gols, sofreu 29. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Silkeborg, o mais de 1,5 na partida. E lá na primeira divisão da Dinamarca, 3h da tarde, temos a equipe do Horsens e o Fredericia. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Horsens, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 1 e perdeu 3 jogos. Já o Fredericia, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, nenhum dos 5 foram ambas marcam. A equipe do Horsens, jogando em casa os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já o Fredericia, jogando fora de casa os últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Horsens está aqui no grupo de rebaixamento, na 7ª colocação, com 20 pontos. Em 15 jogos fez 20 gols, sofreu 22. Já o Fredericia está na 3ª colocação, com 28 pontos. Em 15 jogos fez 27 gols, sofreu 17. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Fredericia, por mais de 1,5 na partida.
Vamos aqui agora para a segunda divisão da Suíça. 13h30 da tarde, temos a equipe do Lille e o Bellinzona. Vamos analisar aqui os jogos. A equipe do Lille, os últimos 5 jogos, venceu apenas um jogo, empatou 1 e perdeu 3 jogos. Já a equipe do Bellinzona, os últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 jogos e perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Lille, jogando em casa, os últimos 5 jogos, perdeu 3 e venceu 2 jogos. Já o Bellinzona, jogando fora de casa, os últimos 5 jogos, venceu 3 e empatou 2. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Lille está na 4ª colocação com 17 pontos. Em 13 jogos, fez 18 gols, sofreu 19. Já o Bellinzona é a vice-lanterna na 9ª colocação com 13 pontos. Em 13 jogos, fez 10 gols, sofreu 20. Minha análise para essa partida é chance dupla para a equipe do Lille. O Mar de Guémé na partida. Vamos aqui agora para o Países Baixos. 4 horas da tarde, temos a equipe do Eindhoven e o Venlo. Vamos analisar aqui os jogos. O Eindhoven, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 jogos, empatou apenas 1. Já a equipe do Venlo, nos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu 1 e perdeu 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em apenas um jogo, foi ambas marcam. O Eindhoven, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, empatou 3, venceu um jogo e perdeu 1 também. Já a equipe do Venlo, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 1, empatou 2 e perdeu 2 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Eindhoven está na 8ª colocação com 21 pontos, em 13 jogos, fez 16 gols, sofreu 12. Já a equipe do Venlo está na 10ª colocação com 20 pontos. Em 13 jogos, fez 21 gols, sofreu 21 também. Minha análise para essa partida é mais de gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Ainda aqui no Países Baixos, 4 horas da tarde também, temos a equipe do AZ e a equipe do Helmond. Vamos analisar aqui os jogos. O AZ, nos últimos 5 jogos, venceu 2, perdeu 2 jogos, empatou apenas 1. Já a equipe do Helmond, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 2 e perdeu apenas 1 também. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 3 jogos, foram ambas marcam. A equipe do AZ, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo, empatou 1. Já a equipe do Helmond, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos também. Vamos olhar aqui as classificações. O AZ está na 11ª colocação com 18 pontos. Em 13 jogos, fez 21 gols, sofreu 18. Já a equipe do Helmond está na 7ª colocação com 21 pontos. Em 13 jogos, fez 21 gols, sofreu 15. Minha análise para essa partida é mais de um gol e meio, ou ambas as equipes marcam. Ainda aqui no Países Baixos, 4 horas da tarde também, temos a equipe do Telstar e o Graafschap. Vamos analisar aqui os jogos. O Telstar, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 2 e empatou 3 jogos. Já o Graafschap, nos últimos 5 jogos, venceu 4 e perdeu apenas 1. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Telstar, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3 e perdeu 2. E a equipe do Graafschap, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, venceu 2 e perdeu 3 jogos. Vamos olhar aqui as classificações. O Telstar está na 18ª colocação, com 10 pontos. Em 13 jogos, fez 12 gols, sofreu 23. Já o Graafschap está na 5ª colocação, com 23 pontos. Em 13 jogos, fez 16 gols, sofreu 16 também. Minha análise para essa partida é uma chance dupla para a equipe do Graafschap, o Mar de Guémé na partida. Para encerrar nossos jogos, voltando lá para a 2ª divisão da Suíça, 4h15 da tarde, temos a equipe do Sion e o Vaduz. Vamos analisar aqui os jogos. O Sion, nos últimos 5 jogos, venceu todos os 5. Já o Vaduz, nos últimos 5 jogos, perdeu 3 e empatou 2 jogos. Os últimos 5 confrontos das equipes, em 2 jogos, foram ambas marcam. A equipe do Sion, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, perdeu um jogo e empatou 1 também. Já o Vaduz, jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, perdeu 4, empatou apenas 1. Vamos olhar aqui as classificações. A equipe do Sion está na 1ª colocação com 30 pontos. Em 13 jogos, fez 23 gols, sofreu 7. Já o Vaduz está na 6ª colocação com 15 pontos. Em 13 jogos, fez 25 gols, sofreu 20. Minha análise para essa partida é a vitória do Sion, o Mar de Guémé na partida. Então, galera, por hoje encerramos nossas análises. E no bilhete do canal, vou deixar aqui uma múltipla com 2 seleções. Lá na Holanda, temos a equipe do AZ e a equipe do Helmond. Coloquei Mar de Guémé na partida. Lá na Superliga da Dinamarca, temos a equipe do Silkeborg e a equipe do Randers. Coloquei resultado final, vitória da equipe do Silkeborg. Juntando essas 2 odds, deu uma cotação de 2,15. Lembrando, se ainda não for inscrito no nosso canal, já se inscreve aí para você ajudar o nosso canal. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma notificação de vídeo aqui do nosso canal. E também deixe seu like aí no vídeo, se fortalece ainda mais aí o nosso trabalho, beleza? Até o próximo vídeo, tamo junto, galera!